Olá, olá Miguel, Dani, tudo bem? Sérgio, prazer em ver você aqui, Sérgio. Sejam todos muito bem-vindos. Djalma, querido amigo, obrigado pela presença. Obrigado a todos pela presença. Estamos aguardando só o pessoal acabar de entrar e a gente já inicia o debate. Se alguém puder sinalizar se o áudio, meu áudio está ok, seria bom. Carla, querida Carla, prazer em te ver aqui. Eveline, doutora Eveline, que bom. Laura, professora Laura, Cris, só amigos queridos. Ah, perfeito, obrigado pelo feedback com o áudio. Bárbara, que bom, estamos aguardando o professor Vicente, ele já... Estou aqui autorizando a entrada dele. Vamos. Está conectando. Saudações, meu caríssimo Daniel Braga Lourenço. Caríssimo professor Vicente. Que bom estarmos juntos. Ótimo. Tá me vendo bem? O áudio acho que tá bom, né? Tá perfeito, eu estou te ouvindo perfeitamente bem. Acho que também já perguntei ao pessoal que entrou, meu áudio também parece que tá bom. Você me ouve bem? Sim, perfeito. Não, perfeito. Estamos ao vivo. Que ótimo. O pessoal está acabando de começar a entrar, mas acho que a gente, com calma, pode ir começando a conversar na medida em que os colegas, as pessoas vão entrando, né? Eu vou tentar deixar gravada a live disponível, né, para quem quiser rever ou não puder ter acesso, depois conectar. Então eu queria, de início, saudar a todos, dizer que é uma satisfação estar aqui junto com o colega, com o professor Vicente, para tratar de um tema tão importante, tão atual, tão relevante, que é o PL 6054 de 2019. Então, o nosso objetivo hoje é debater de um ponto de vista eminentemente acadêmico. Desde já eu queria ressaltar com muita ênfase o fato de que nós não temos, eu e o professor Vicente, nenhuma vinculação político-partidária ou ligação com nenhum movimento específico, inclusive dentro do movimento animalista. A nossa intenção é unicamente, dentro de um genuíno espírito democrático e acadêmico, explicitar, né, as nossas reflexões sobre esse importante projeto de lei. E é claro que a gente não pretende com isso afirmar que nós somos aqui detentores de uma verdade absoluta. Podemos inclusive modificar, né, vir a modificar a nossa opinião, como é saudável do próprio processo do debate acadêmico nesse sentido. Então eu queria já passar a palavra para o professor Vicente, para que ele possa também se apresentar. Eu também, professor Daniel, gostaria de saudar a todos que vêm participar dessa live de final de tarde, começo de noite. É um tema realmente muito importante, que está despertando muitos debates, muitas discussões, algumas realmente bastante acaloradas. Por isso que eu achei, e me parece realmente, Daniel, que você tem razão, de que é necessário, está no momento da gente fazer uma apreciação desse PL um pouco menos apaixonada, talvez essa seria uma expressão que a gente pudesse usar, exatamente do ponto de vista da academia, né? Daquilo que a gente pode contribuir enquanto estudiosos aí do direito animal, do direito civil, da filosofia do direito, enfim, de todos esses campos que têm, né, alguma coisa para contribuir para que a gente possa exatamente aproveitar esse momento, fazer uma discussão bem importante, porque me parece que esse PL traz algumas propostas que não podem, assim, deixar de ter um crivo da academia realmente mais intenso.
Daniel, me permita até cumprimentar, fazer um cumprimento especial aos meus alunos também, que eu sei que estão aí, o pessoal que participa do nosso projeto, dos nossos projetos e do nosso programa de Direito Animal da Universidade Federal do Paraná, em que nós temos projetos vinculados, né, a esse programa. Nós temos bastante gente trabalhando com a temática da tutela jurisdicional dos animais, né, então todos estão muito interessados e querem fazer essa análise mais isenta, um pouco mais científica, se eu pudesse dizer assim, para que a gente tenha, assim, uma ponderação um pouco melhor a respeito desse PL. Então, eu acho também muito importante, Daniel, isso que você frisou no início, que nós vamos fazer esse debate exatamente sem qualquer vinculação com qualquer tipo de posição a priori, seja política, seja ideológica, seja do próprio ativismo da causa animal, que é importante, mas me parece que na análise deste projeto a gente tem que ficar um pouquinho, né, na retaguarda para fazer essa análise um pouco mais distante, né? Então, Daniel, puxa vida, para mim é uma satisfação poder participar contigo, né? Nós acho que nos encontramos aqui em Curitiba ano passado, né, nas gravações do curso de especialização em Direito Animal aqui da Uninter e da SMAF, e me permita, Daniel, dizer a todos que esse livro é uma bíblia do direito animal brasileiro. Não tem, todos os meus alunos sabem, o pessoal que trabalha com o programa, esse livro aqui é fundamental, né, para que a gente possa realmente se posicionar na temática animal. Vamos lá, né? Vicente, eu te agradeço muito a gentileza, o carinho, e o sentido é colaborar, né? Acho que nossa baliza aqui é realmente colaborar para o debate, isso que eu acho que é saudável e que é o importante. Eu começaria então, Vicente, se você me permite, te dirigindo uma pergunta, e a gente pode ir trocando essa reflexão de maneira informal aqui. Tem havido algumas pessoas que se colocam no sentido de que o PL, e acho que até que é bom colocar para todos os ouvintes, que talvez não estejam todos cientes do teor do PL, o PL pretende tratar do estatuto jurídico dos animais no direito brasileiro, e algumas pessoas afirmam que o PL seria, de alguma maneira, inócuo, né, se for a palavra, né, porque os animais já são sujeitos de direito, ou seja, seria desnecessário, né, seria chover no molhado, né, nós já teríamos isso previsto. Como é que você pensa isso, professor Vicente? Olha, Daniel, eu tenho defendido essa interpretação a partir do texto constitucional, a partir da regra da proibição da crueldade, a partir da construção de um princípio da dignidade animal, exatamente para trabalhar a ideia de que se nós conseguirmos realmente reconhecer um estatuto de dignidade para os animais a partir do texto da Constituição, não tem como separar isso um catálogo mínimo de direitos fundamentais. Então, nós já poderíamos realmente fazer uma hermenêutica da Constituição para chegar a essa conclusão. Mas, infelizmente, isso circula apenas no nosso meio do direito animal. Né? Apenas os nossos juristas, né, aqueles que trabalham as categorias do direito animal, é que têm afirmado isso. Ao contrário, o que a gente vê na maioria dos demais campos do direito, não há qualquer tipo de reconhecimento nessa seara, nem mesmo, veja, no direito ambiental, que é o mais próximo do direito animal, os juristas do direito ambiental não fazem nenhum tipo de discussão sobre dignidade animal. Pouquíssimos falam da ciência. Esse vocabulário, ele praticamente só circula entre nós. Você não vê um autor de direito civil tratando disso, né? Alguns fazem, Flávio Tartucci, Paulo Lobo, fazem algumas anotações sobre essa possibilidade, mas nenhum civilista afirma que animais são sujeitos de direitos. Nenhum penalista, a maioria dos penalistas afirma que o bem jurídico penalmente tutelado pelo artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais é o meio ambiente, ou é a coletividade, é a sociedade, de maneira que, sim, eu gostaria de poder dizer assim, a partida já está ganha, né? Mas, infelizmente, tanto na doutrina como na jurisprudência, né, nós não temos julgados afirmando, né, pelo menos nos tribunais superiores, que os animais sejam sujeitos de direitos.
E me permita fazer uma última complementação. A própria legislação federal brasileira conspira contra essa ideia, né? O que dizer, por exemplo, dos animais submetidos às experimentações científicas de acordo com a lei Arouca? Ou os animais submetidos à exploração nas vaquejadas e nos rodeios a partir da emenda constitucional 96. E essa pletora de normativos para estabelecer critérios da atividade agropecuária. Em todas essas situações, os animais são tratados como coisas e, mais do que isso, como recursos econômicos, tá? Por isso que eu não consigo realmente perceber que esse PL seria um chover no molhado ou que ele fosse inócuo, né? Ele, de fato, afirma que os animais, em lei federal, são sujeitos de direitos. Eu também, Vicente, compartilho dessa mesma sensação sua. Eu acho que é importante fazer, talvez, uma divisão entre o campo da filosofia moral e o campo do direito, né? Quer dizer, a mudança no direito do estatuto jurídico dos animais ainda não está feita de maneira clara. Quer dizer, isso basta a gente ir ao supermercado que a gente vê isso. Quer dizer, o uso dos animais, infelizmente para a gente, que tem uma posição diferente, né, ainda é um uso instrumental e que é, via de regra, predominantemente chancelado pelo direito. Então eu também tenho a sensação de que, nesse sentido, o PL tem uma contribuição a afirmar que todos os animais serão sujeitos de direito, mas vamos entrar nesse debate daqui a pouquinho. Acho que é interessante também a gente recuperar um pouco uma certa rápida comparação, né, com que movimento legislativo que outros países já fizeram em sentido semelhante, vamos dizer assim. A gente sabe que alguns países, né, a Áustria, a Alemanha, a Suíça, a França, recentemente Portugal, fizeram movimentos legislativos no sentido de retirar o animal do mundo das coisas. E parece que, no entanto, não sei se você compartilha dessa sensação, o movimento em geral feito por esses países não estabelece claramente, ele não afirma o que os animais são do ponto de vista jurídico, ele apenas retira o tratamento como coisa. Quer dizer, esse PL nosso, brasileiro, ele nesse sentido avança ao afirmar o que os animais são. Ele diz expressamente que os animais são sujeitos de direitos. E isso me parece até uma certa inovação em relação a esse modelo que vem sendo adotado por outros países. Você tem razão. Só historiando, se eu não me equivocar dos anos, a Áustria 1988, Alemanha 1990, Suíça 2013, alteraram os seus códigos civis simplesmente para dizer animais não são coisa, né? Mas não dizem exatamente o que é, né? E aí veio a alteração do Código Civil francês em 2015, o Código Civil português em 2017, para dizer que os animais são seres dotados de sensibilidade. Não chegam nem a afirmar exatamente que são sencientes, porque sensibilidade e senciência são coisas distintas, né? Até um organismo unicelular tem sensibilidade, mas não são seres dotados de senciência, capacidade de sentir dor e sofrimento, enfim. Agora, nenhum desses códigos civis, nenhum desses ordenamentos jurídicos europeus, só para focalizar na Europa, nenhum deles afirma que os animais são sujeitos de direitos e nenhum deles tirou os animais do regime jurídico do direito real, do direito da propriedade, né? Ou seja, não são coisas, mas enquanto não houver nova lei, eles continuam sendo submetidos ao regime jurídico de coisas. Ou seja, ficaram com uma legislação absolutamente simbólica. Agora, este PL, ele não se limita a proibir, né, no seu artigo 3º, na parte final, ele não se limita a proibir o tratamento dos animais como coisas, ele vai além. Até o momento, professor Daniel, eu não cataloguei nenhum país no mundo que tenha uma lei, um código civil a afirmar que os animais são sujeitos de direitos. Me parece que isso é algo que vai ser, inclusive, vai chamar e tem chamado até a observação internacional, porque nós vamos ser o primeiro país a abrir, se esse PL efetivamente for aprovado, essa dimensão com características ou com consequências que ainda nós vamos ter que avaliar bem adequadamente.
Perfeito. Eu também tenho essa sensação, quer dizer, realmente, do ponto de vista jurídico, algo que me parece uma novidade em termos de legislação nacional, né? Quer dizer, não tem conhecimento de um país que tenha de fato afirmado isso de maneira tão clara. Há algumas iniciativas, né, professor Vicente, no Brasil, né, especialmente na Paraíba, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, de leis estaduais que pretendem justamente fazer esse movimento de transposição do animal, né, para o animal coisa, para o animal sujeito, né? Como é que você tem visto esse movimento, enfim, essa iniciativa estadual nesse sentido? Olha, evidentemente que essas legislações estaduais, e até o nosso último levantamento, né, tudo começa em 2018, com a alteração do Código de Proteção Animal de Santa Catarina, artigo 34A passa a dizer que cães, gatos e cavalos são sujeitos de direitos, né? Depois Santa Catarina voltou atrás e suprimiu os cavalos dessa disposição, ficaram apenas cães e gatos. O Rio Grande do Sul, esse ano de 2020, foi além de Santa Catarina para dizer que os animais domésticos de estimação, não apenas cães e gatos, são sujeitos de direitos, numa redação muito similar ao PL que nós estamos discutindo. E portanto, ampliou a universalidade de proteção dos animais como sujeito de direitos. Agora, sem sombra de dúvidas, você sabe, você participou daquela nossa obra de comentários ao Código de Direito Animal do Estado da Paraíba, né? Que é um código de 2018 também, extraordinário, porque ele não diz exatamente que animais são sujeitos de direitos, mas ele cataloga os direitos subjetivos dos animais, especialmente no artigo 5º. Né? Então isso realmente é extraordinário, porque são leis, né, estaduais afirmando essa requalificação dos animais como sujeitos de direitos e já atribuindo uma sequência, uma série de direitos fundamentais, mas Daniel, realmente eu tenho me preocupado com essa questão. Nós temos defendido, Daniel, que os estados podem legislar sobre essa requalificação dos animais, considerando que a competência legislativa para a proteção da fauna, ela é concorrente. Tanto União como estados podem assim fazer, né? Que a atribuição de direitos a animais seria a proteção em grau máximo da fauna, né? É a técnica mais intensa de proteção da fauna, a sua requalificação como sujeito de direitos e a atribuição de direitos fundamentais. Mas eu sei, Daniel, isso eu tenho acompanhado, que já apareceram objeções de civilistas, né, dizendo que o que nós estamos a tratar é direito civil, né, portanto, quem pode dizer se é pessoa, se é sujeito ou coisa, seria o direito civil, que é de competência privativa da União, né? Perfeito. Eu sei que você tem uma posição específica sobre isso, mas isso me preocupa, né? A permanência dessas legislações estaduais. Isso, quer dizer, há uma certa vulnerabilidade, se a gente puder usar essa palavra, no sentido de que é possível até suscitar esse debate sobre a constitucionalidade dessas leis estaduais, na medida em que muitos podem sustentar, né, como me parece até fazer algum sentido, de que a competência para estabelecer estatuto jurídico é matéria de direito civil, e, portanto, privativa da União. Mas, enfim, isso só revela que o PL, até nesse sentido, tem um lado também positivo de eliminar esse tipo de dúvida, né? Pois é, esse é um ponto que eu acho que todos precisam levar em consideração, né? Mesmo os críticos do PL, esse é um ponto que não tem entrado nas discussões, né? A aprovação do PL 6054, com essa consolidação na legislação federal, né, a partir de uma decisão do Congresso Nacional, ela espanca qualquer dúvida sobre a possibilidade dos estados irem além, né, e descer na especificação dos direitos subjetivos dos animais, como o Código da Paraíba fez. Esse é um ponto chave, Daniel, que me leva a entender que esse PL federal é importante para auxiliar e para reforçar essa legislação estadual de vanguarda de alguns estados brasileiros.
Perfeito. E me parece até que tem um sentido pragmático de oportunidade, né? Quer dizer, a gente sabe a dificuldade e me parece que todo movimento, não só o movimento animalista, tem que ter um contato com a realidade, né? A gente não pode, infelizmente, ficar só na teoria. Quer dizer, o mundo real é um mundo que apresenta uma instrumentalização brutal dos animais. Então é sempre difícil modificar isso, né, especialmente rapidamente. Então me parece que é um momento, né, assim, eu diria histórico, né, para a gente pensar essas questões, né? Sinceramente, eu olhando de fora como observador, né, dentro do próprio programa de Direito Animal da Universidade Federal do Paraná, a gente quase que não consegue explicar como é que esse PL foi aprovado já nas duas câmaras, nas duas casas legislativas, na Câmara e no Senado ainda, que com emendas, com modificações, mas o PL em si ele já está aprovado, né? O que está em debate na Câmara é apenas emenda. De maneira que eu duvido muito, Daniel, que a gente consiga um outro momento posterior aprovar algum projeto de lei com a mesma envergadura de reconhecimento para o direito animal que esse PL. Né? O momento está ali, o prato está ali, está servido. Né? Agora, que é a questão de saber se a gente vai aproveitar esse momento histórico. Perfeito. E, Vicente, você acabou de mencionar o fato de que o PL não é unicamente a emenda que a gente vai comentar daqui a pouco, mas existe a necessidade da gente compreender, né, o PL na sua inteireza, né, quer dizer, como um sistema. E me parece muito claro que a intenção legislativa derivada da própria compreensão dos outros dispositivos constantes é no sentido de elevar realmente o estatuto jurídico de todos os animais, né? Então, isso, acho que essa compreensão assim, sistêmica do próprio PL é relevante. Não sei o que você pensa disso. Porque eu tenho acompanhado também, eu tenho visto as manifestações sobre o PL, que elas têm gravitado praticamente em relação ao artigo 3º, né? E a emenda que realmente veio do Senado Federal. E aqui, eu vou resgatar aqui no meu computador, o PL que foi aprovado, né, nas duas casas legislativas, a redação atual dele, ele vem com outros artigos. O artigo 2º, por exemplo, não pode ser ignorado como uma base para você interpretar o conteúdo do PL, né? Me parece muito significativo, do ponto de vista hermenêutico, o artigo 2º, inciso 1, que afirma: constituem objetivos fundamentais desta lei. 1. Afirmação dos direitos dos animais não humanos e sua proteção. Então, me parece inequívoco, veja, sem nenhum tipo de delimitação. O objetivo desse PL é afirmar que os animais têm direitos. Os animais não humanos têm direitos. E, portanto, isso deve ser a nossa bússola interpretativa, até mesmo do artigo 3º, até mesmo do artigo 4º, que tem sido aí objeto de contestações e de impugnações mais acaloradas. Você tem razão. Eu acho que é bem importante a gente analisar o PL no seu contexto geral. Veja que o artigo 2º, inclusive, né, é a primeira lei federal a reconhecer a senciência dos animais, as suas características peculiares como seres vivos, né, dotados dessa natureza biológica e emocional. Esse contexto não pode ser deixado de fora na interpretação do próprio artigo 3º, da emenda do Senado e do artigo 4º, que alterou a lei dos crimes ambientais. Perfeito. Vicente, eu acho que a gente poderia passar, se você concordar, a análise talvez do ponto mais polêmico do projeto, que diz respeito ao seu artigo 3º. Sem dúvida. Que teve, né, a sua redação original modificada ao longo do tempo. É importante afirmar isso, né? A redação original do PL, na sua forma do PL 6799, ela previa de forma bastante clara apenas que todos os animais passavam a condição de sujeitos de direito, né, como entes despersonificados, sem nenhuma abertura para algum tipo de exceção. Mas, no tramitar do PL, o PL foi ao Senado e já recebeu alterações, então acho que é importante a gente, até de repente,
não sei se é útil, né, mas ler o atual artigo 3º com o seu parágrafo único, para que a gente possa, a partir daí, fazer algumas considerações sobre o que a gente entende, o que ele realmente pretende sinalizar, né? Qual o seu sentido. Eu acho bem oportuno, cara, fazer a leitura. Se você tiver aí... Eu tenho aqui. Então eu vou passar a ler aqui a redação do artigo 3º, que é o ponto central aí geralmente dos debates que têm sido feitos relativamente ao PL. Na parte inicial, né, juridicamente no caput do artigo 3º, ele afirma assim, abre aspas, os animais não humanos possuem natureza jurídica sui generis e são sujeitos com direitos despersonificados, dos quais devem gozar e, em caso de violação, obter tutela jurisdicional, vedado o seu tratamento como coisa. Parágrafo único. A tutela jurisdicional referida no caput não se aplica ao uso e à disposição dos animais empregados na produção agropecuária e na pesquisa científica, nem aos animais que participam de manifestações culturais registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, resguardada a sua dignidade. Esse é, atualmente, o texto que se apresenta. E até entendo que seria interessante, a partir da leitura do texto, começar pelo caput, em relação à própria afirmação categórica de que os animais passam a condição de sujeitos de direito na condição de entes despersonificados ou despersonalizados. Qual a sua percepção disso, Vicente? Eu até um artigo que eu escrevi esse ano sobre os princípios do direito animal, uma proposta, né? Uma proposta principiológica para o direito animal a partir da Constituição, eu defendo a existência de um princípio da universalidade, ou seja, que a partir da regra da proibição da crueldade, do princípio da dignidade animal, como a Constituição não faz distinções, né? Em relação a quais animais seriam efetivamente protegidos, então a proteção do direito animal seria o reconhecimento, né, da dignidade animal e, consequentemente, um catálogo de direitos fundamentais ou de direitos subjetivos seria universal. E o que eu vejo neste PL, eu acho que é um ponto mais significativo desse PL, é que exatamente o artigo 3º ele vem para atender ao princípio da universalidade, porque ele não exclui, isso é muito importante que todos percebam, ele não exclui da subjetividade jurídica da consideração dos animais como sujeitos de direitos, ele não exclui nenhuma categoria, nem mesmo esses animais empregados na produção agropecuária, pesquisa científica, ou que se submetam aos rodeios, vaquejadas, manifestações consideradas culturais. Todos os animais, uma vez aprovado esse PL com ou sem emenda, todos os animais, de forma universal, passam a ser sujeitos de direitos, mesmo que sem personalidade jurídica. Isso é muito importante que todos percebam que o parágrafo único, ele não, a emenda, né, que veio do Senado, ele não exclui nenhum animal da consideração de serem sujeitos de direitos. Então ele atende à universalidade. Todos os animais, todos, sem exceção, com a aprovação desse PL, passam a ser sujeitos de direitos. Né? Ainda que sem personalidade jurídica, com uma natureza jurídica sui generis, mas essa universalidade é absolutamente importante. Né? Não é só cão e gato, né? Não são apenas animais de estimação, mas todos, animais silvestres, animais domésticos, domesticados, nativos, exóticos, aquáticos, né? Todos os animais passam a se submeter a um novo regime jurídico em lei federal. Vale dizer, ninguém vai poder dizer que tem algum problema de inconstitucionalidade formal por invasão de competência, absolutamente nada. Né? Então essa universalidade, me parece, é uma interpretação de qualquer forma que você faça, literal, né? Ou sistemática, porque exatamente o artigo 2º, inciso 2, diz que o objetivo da lei é afirmar os direitos dos animais não humanos. Me parece absolutamente inarredável essa interpretação, Daniel.
Perfeito. E eu acho que é também importante e útil para quem está nos ouvindo tecer uma rápida consideração sobre a questão dos entes despersonalizados ou despersonificados, né? Isso pode parecer estranho até para alguém que seja do direito afirmar, né, que o animal não tem personalidade jurídica, então ele não é sujeito. Quer dizer, acho que é importante estabelecer aqui um recorte no sentido de dizer que, é claro, o sujeito de direito paradigmático é a pessoa, seja ela pessoa natural, seja ela até mesmo a pessoa jurídica. Mas existem, né, no mundo do direito, sujeitos de direito que não são pessoas, né, e os animais deteriam essa qualificação. É evidente que, na qualidade de entes despersonalizados, haveria necessidade, posteriormente, paulatinamente, da legislação ir prevendo o catálogo desses direitos. Quer dizer, não há uma automaticidade, né, quer dizer, como há no caso das pessoas. Mas, embora não haja essa automaticidade, ele abre uma janela, ao afirmar isso, gigantesca. Quer dizer, há uma margem de manobra para a paulatina incorporação de direitos gigantesca a partir daí, né? E veja, é muito, muito interessante também colocar nesse momento que a judicialização do direito animal, né, dos animais como sujeitos de direitos e do processo, já começou nesse ano. Nós já temos pelo menos 5 demandas com o animal posicionado como sujeito de direitos, mais como sujeito do processo, mas os juízes estão resistindo a isso. Não estão acolhendo, né? Nós estamos aguardando que os tribunais de justiça acolham os recursos, né? Mas existe ainda nesse aspecto, né, esse momento atual em que começa a judicialização, né, e que a gente percebe que os juízes ainda resistem, né, a fazer qualquer tipo de interpretação que pudesse nos auxiliar no sentido de afirmar os animais como sujeitos de direitos, né? Eu percebo, Daniel, a importância dessas ações judiciais que estão florescendo. Os nomes já estão circulando, né, nas mídias. O caso Boss, no Rio Grande do Sul, o caso Jack, no Paraná, né, em que a construção dos direitos individuais, dos direitos subjetivos, estão sendo feitos em cada processo, né? O processo está servindo como uma ferramenta para a especificação desses direitos que, talvez, apenas com exceção do Código da Paraíba, nós não temos realmente nenhuma outra lei a especificar esses direitos fundamentais, ou direitos subjetivos dos animais, que estão sendo aí construídos, né, e ainda sem um sucesso mais efetivo, nessas ações judiciais que no ano de 2020 começaram a aparecer. E isso, Vicente, só reforça, talvez, me parece, o nosso ponto preliminar de afirmar que essa resistência que eu me refiro, né, que você acabou de citar, do próprio Poder Judiciário de reconhecer, né, essas ações, enfim, só reforça o ponto inicial de que me parece muito claro que a narrativa do ordenamento jurídico brasileiro, como de resto em praticamente todos os locais, não reconhece os animais como sujeito do ponto de vista jurídico. E parece até que do ponto de vista filosófico, né, esse debate já está bem avançado no sentido da vitória dessa tese, mas no sentido jurídico isso ainda está uma batalha árdua, e o projeto, nesse sentido, mais uma vez, me parece positivo no sentido de colaborar para romper, né, essa resistência, né, essa barreira, né? E eu acho que a gente poderia, Vicente, comentar talvez aí o ponto nevrálgico, sede de todas as discussões, que é o parágrafo único do artigo 3º. Como eu acabei de ler, não sei se todos ouviram, né, mas o artigo 3º estabelece então que os animais todos, sem nenhuma exceção, passam a ser sujeitos de direitos, na condição de entes despersonificados. E o parágrafo único vem então estabelecer, me parece que de uma maneira inadequada, né, a gente pode até comentar um pouco sobre isso, mas ele estabelece que a tutela jurisdicional, referida pelo artigo 3º, que nós acabamos de ler, não se aplicaria ao uso dos animais empregados. Número 1, a agropecuária. Número 2, a pesquisa científica, na experimentação animal. E número 3, os animais utilizados para fins culturais. E isso tem levantado um certo receio de que esses animais dessas categorias do parágrafo único estariam, portanto, alijados de qualquer proteção. Eu não vejo assim.
né? Eu já adianto aqui, já vou te passar a palavra, Vicente, eu adianto que a minha compreensão é no sentido de que, embora, claro, inadequada, acho até que inconstitucional o parágrafo único, por retirar essa possibilidade de acesso ao judiciário, mas ainda que eu entenda assim, a minha compreensão desse parágrafo único, que ele retira apenas, se a gente puder dizer essa palavra apenas, né, mas ele retira unicamente a tutela jurisdicional, ele não retira a natureza dos animais como sujeitos. Isso permanece, inclusive permanece, como você bem disse, para essas três categorias. Quer dizer, o parágrafo único não é um parágrafo excludente da condição de sujeito. Isso é que eu acho que é importante de dizer e acho que essa compreensão é muito clara. Não sei qual é a sua opinião sobre isso. É isso que eu externei no sentido da universalidade, né? A redação é muito clara. A emenda, né? Essa emenda que veio no Senado Federal, ela veio no último segundo da aprovação no plenário, ou seja, não foi meditada, pensada, foi algo assim, para dar uma concessão, por assim dizer, para esses setores que exploram animais, para permitir a aprovação do projeto. É a minha percepção, pelo menos em função de como é que ele acabou sendo aprovado. Mas veja bem, é claro o parágrafo, né? A emenda do Senado é claro, ela não se ela se referisse assim, veja bem, né? Excluem-se do caput os animais da pecuária, os animais do agronegócio, se ele falasse assim, nós estaríamos numa outra discussão e talvez a nossa opinião não seria de endosso a este projeto de lei. Se ela excluísse esses animais em relação ao caput, mas não é isso. O que ele faz, a exclusão, é especificamente da tutela jurisdicional, como você bem observou. E na condição de sujeito, eu acho que é importante dizer isso. Quer dizer, ele está excluindo a possibilidade, né, dos animais fazerem uso da tutela jurisdicional na condição referida no caput, ou seja, na condição de sujeito. Ou seja, ficando em miúdos aqui, toda a tutela protetiva dos animais até então existente, a vedação constitucional da crueldade, os tipos penais previstos, né, na Lei de Crimes Ambientais, na Lei 9.605 de 98, né, inclusive o próprio tipo penal de maus tratos, estão mantidos em relação a essas categorias. Eu vou dar aqui apenas um exemplo muito pragmático em relação aos animais utilizados na experimentação. Embora a gente possa não concordar com isso, o fato é que nós temos uma lei federal, a Lei Aroca, a Lei 11.794, que estabelece, vamos dizer assim, requisitos, condições para o uso experimental de animais. Essa lei está mantida. O experimentador, o pesquisador que utilizar animais fora do alcance, do âmbito da diagramação prevista da Lei 11.793, está incorrendo, possivelmente, no tipo penal de maus tratos e na vedação da constitucional da crueldade. Quer dizer, me parece importante esse sentido de afirmar que o parágrafo único, embora ruim, embora negativo, né, ele não retira, número 1, a condição de sujeitos de todos os animais, né, e número 2, ele mantém, me parece claro isso, a tutela atual, existente sobre todos os animais. Né? Tanto, a tutela, como você bem frisou, a tutela constitucional, né, não se poderá dizer que esses animais da produção, do laboratório, das manifestações tidas como culturais, deixam de se favorecer da regra da proibição da crueldade, por exemplo. Não há como excluir a tutela constitucional, como não há como excluir a própria tutela ambiental, né, dos animais considerados como fauna. O Ministério Público, mesmo aprovado o projeto com esta emenda, mesmo aprovado, o Ministério Público, as associações de defesa dos animais vão continuar podendo ajuizar as suas ações civis públicas para proibir rodeio, para proibir vaquejada, para fazer as limitações que acharem necessárias nesse tipo de atividade, evocando o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como sempre fizeram. Né? Então, eu concordo contigo porque na interpretação que faço, que este PL, este artigo 3º e essa tutela jurisdicional referida no artigo 3º é a tutela jurisdicional dos animais pelo direito animal, né? Que é esse campo do direito que enxerga os animais como sujeitos de direitos. Agora, deixa de existir o direito animal no Brasil.
hipoteticamente, não há direito animal no Brasil, né? Os animais não ficam desprotegidos, terão a proteção do direito ambiental, do direito penal, né? A lei dos crimes ambientais continua aí, né? Da própria tutela constitucional. O Brasil é o único país a ter a regra da proibição da crueldade. Por isso, eu percebo que sim, nós temos que combater esta emenda, este parágrafo único. Eu acho que é um ponto que nós podemos colocar em debate já em seguida, sobre a constitucionalidade desse parágrafo, mas inequivocamente, ainda que esse PL seja aprovado com esta emenda, com este parágrafo, né, há um ganho sensível para a tutela jurídica dos animais, né? Porque, como você bem frisou, nós teremos o direito animal, uma nova forma de tutela jurisdicional, que são os animais enquanto sujeitos de direitos, e ainda assim a tutela ambiental, a tutela constitucional, a tutela penal, abrangendo todos os animais, inclusive os referidos no parágrafo. Perfeito. E até porque, Vicente, eu tenho a sensação, acho que você compartilha desse entendimento, que a tutela, por exemplo, penal em relação aos animais não se dá, infelizmente, em relação ao valor em si dos animais. Quer dizer, há uma consideração de uma afetação de um interesse difuso, de um interesse coletivo da própria sociedade. Até por essa razão, me parece que ela não será excluída. Isso me parece assim, muito claro. É bom dizer novamente, nós não estamos aqui dizendo que o parágrafo único é uma beleza, que ele é bom. Ele não deveria estar aí, né? Ninguém está dizendo isso, né? Quer dizer, ele não é bom, não é, né? Mas ele não tem esse efeito que muitos estão afirmando, pelo menos na nossa compreensão, de excluir a condição de sujeito dos animais ou de estabelecer até mesmo uma excludente de ilicitude em relação às condutas contra essas 3 categorias de animais que estão aí no parágrafo único. Eu confesso que essa é a única objeção que eu não compreendo direito da onde que surgiu, porque realmente eu não consigo enxergar em nenhum, mesmo depois que nós podemos ver o artigo 4º, né, que introduziu um novo artigo na Lei dos Crimes Ambientais, que haja algum indício interpretativo que possa conduzir a suprimir algum crime contra a fauna da Lei 9.605. Eu acho que a gente pode voltar a esse ponto, mas realmente eu não consigo visualizar essa possibilidade também, né? Eu acho que seria bom aproveitar o debate, Vicente, para que a gente se posicione em relação à própria constitucionalidade deste parágrafo único. Novamente, o parágrafo exclui a tutela jurisdicional, ele não exclui a condição de sujeito, são coisas bastante diversas, bastante diferentes. Mas mesmo assim, né, a exclusão da tutela jurisdicional de um ente que é considerado um sujeito de direitos, ainda que na condição de um ente despersonificado, me parece um tanto quanto esdrúxula, para dizer o mínimo, né? Então, penso que aqui há campo, né, para a construção da tese de que o parágrafo único é de fato inconstitucional por excluir a tutela jurisdicional de um ente que detém direitos, né? Olha, você sabe, Daniel, que a minha formação acadêmica básica do mestrado, doutorado, na área do processo civil, né? E talvez o princípio do processo civil mais caro, que nós damos um valor mais dentro do campo processual, um valor máximo, é o princípio do acesso à justiça, né? Artigo 5º, inciso 35 da Constituição, nenhuma lei excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A partir do momento que todos os animais passam a ser sujeitos de direitos, é evidente que eles têm o direito de defender esses direitos perante o Poder Judiciário, que é o significado tutela jurisdicional, né? Tutela jurídica é uma coisa, tutela jurisdicional é outra. Tutela jurisdicional é um significado muito próprio dentro do campo do direito processual, que significa acesso à justiça. E o acesso à justiça no Brasil é universal. Artigo 5º, inciso 35. É o direito de ação em sentido constitucional. A partir do momento que o caput do artigo 3º afirma que todos os animais são sujeitos de direitos, não é possível. Não é possível suprimir a tutela jurisdicional. Então, é escancaradamente inconstitucional o parágrafo único do artigo 3º. Portanto, ainda que o PL passe com a aprovação da emenda do Senado, com esse parágrafo único,
certamente essa inconstitucionalidade do parágrafo vai poder ser arguída, e eu não temo em relação a isso, porque o nosso sistema de controle de constitucionalidade não é somente concentrado, né? Ou seja, nós não dependemos apenas do Supremo Tribunal Federal aguardar aí uma liminar ou a tramitação de um longo tempo, né, de tramitação de uma ação direta de inconstitucionalidade. Nós temos o controle difuso. A cada processo, a cada ação civil pública, a cada ação em que esses animais figurem como sujeitos do processo, pode ser arguída de forma incidental a inconstitucionalidade. Convenhamos, né, Daniel? Olha, é o mínimo que nós vamos esperar da nossa jurisdição, da nossa magistratura, esse controle de constitucionalidade difuso de uma regra, de um princípio que é tão basilar, que não tem muito o que discutir, né? Seria um AI-5 dos animais, né, se nós realmente pudéssemos prever que animais são sujeitos de direitos e sonegar a eles a possibilidade de tutela jurisdicional. Mas ainda assim, você bem frisou, mesmo que esse projeto passe do jeito que está, com essa mal-sinada emenda, com esse mal-sinado parágrafo único, ainda que o Supremo não se manifeste, que nenhum juiz se manifeste, né, as demais formas de tutela dos animais, inclusive pelo processo, continuarão vigentes, continuarão sendo aplicadas, a tutela constitucional, a tutela ambiental, a tutela penal e assim por diante. E é interessante até observar que o parágrafo único faz alusão, como você bem colocou, Vicente, à tutela jurisdicional. Ele, por exemplo, não se refere, eu acho curioso isso, à tutela administrativa. Por exemplo, não está excluída, né? Que é uma tutela importante perante os órgãos que exercem o poder de polícia, por exemplo, ambiental, enfim. É uma série de sanções bastante até relevantes no campo administrativo que se mantém. Eu diria até que são, na verdade, são mal exploradas e são até mais poderosas, às vezes, do que a sanção propriamente penal. A gente teria que dar uma força maior, a meu juízo, né, para o campo das sanções administrativas, enfim, que está mantida. A tutela administrativa não está excluída do PL. Um ponto... Daniel, só me permita até observar que é um ponto que não tem circulado nos debates. Essa frase final, essa expressão final da emenda, do parágrafo único do artigo 3º, né? Resguardada a sua dignidade. Ou seja, ora, é uma exceção, né? É uma exceção, a própria exceção, coloquemos assim. O parágrafo único, ele em tese, exclui a tutela jurisdicional em relação a determinados animais, mas ele determina que tem que ser resguardada a dignidade desses animais, de maneira que, se não for resguardada a dignidade desses animais, que você vai verificar caso a caso, abre-se, retorna-se a possibilidade da tutela jurisdicional desses animais como sujeitos de direitos pelo direito animal, né? É um reconhecimento também em legislação federal, né, como a Suíça, por exemplo, faz na sua legislação federal, de que os animais têm dignidade própria. Claro. Vicente, um outro ponto bastante conturbado deste projeto é a alteração que ele sofreu, no sentido de que esta alteração passa agora a constar não do Código Civil, mas da própria Lei de Crimes Ambientais. E isso é bastante inadequado, vamos dizer assim, porque a matéria, né, como está se vendo, é uma tentativa de reformular o estatuto jurídico, é uma matéria eminentemente de direito civil, né? O local correto, a meu juízo, dessa modificação não é, né, no âmbito da Lei de Crimes Ambientais. E, de fato, né, a previsão é nesse sentido, né? E aí eu te perguntaria, como é que você vê o efeito disso, como é que você pensa essa questão da previsão no âmbito da Lei de Crimes Ambientais? Eu acho, Daniel, em primeiro lugar, observar que esse artigo que seria incluído pelo projeto na Lei dos Crimes Ambientais, o 79B, ele é incluído nas disposições finais da Lei de Crimes Ambientais. Ele não está excluído nem nas disposições criminais, nem nas administrativas, portanto, ele nem na fiscalização administrativa, ele não interfere nisso, né? É uma das últimas disposições da Lei dos Crimes Ambientais, que tem uma natureza até mista, porque ele não trata apenas de crimes ambientais, mas ele vincula também as próprias infrações administrativas, a fiscalização
administrativa. Eu concordo contigo que o melhor caminho era fazer o que o PL aí que nós estamos discutindo já fizesse alteração direto no artigo 82 do Código Civil, evidente, né? Mas me parece que nesse ínterim de debates aí entre as casas legislativas, eles fizeram essa opção, que de qualquer forma, na pior das situações, ele introduz um artigo na lei dos crimes ambientais que tem uma repercussão no Código Civil, né? Uma repercussão, uma interpretação quase que autêntica, né? Poderia dizer assim, para determinar exatamente que o disposto no artigo 82 do Código Civil, a partir do qual a gente interpreta, né, que os animais são os bens semoventes, porque o artigo 82 ele não diz que animais são coisas, né? Ele não qualifica os animais, apenas como ele qualifica, ele define o que são bens móveis, nós deduzimos, porque os animais em princípio se enquadrariam nessa definição, que também seriam bens móveis, né? De qualquer maneira, ele explicita que o artigo 82, que define que o que são bens móveis não são aplicáveis aos animais não humanos, né? Eu concordo que o melhor seria já incluir isso direto no artigo 82 do Código Civil, mas a gente acha que dá para aproveitar, Daniel, né, a interpretação, né, que se faz para não se ter dúvidas de uma vez por todas que os animais não são mais bens semoventes e passam a ser sujeitos de direitos. Que tal? Perfeito. Como que você percebe isso? Eu percebo isso também, né? Quer dizer, eu também compartilho a sensação de que o local dessa modificação deveria ser na legislação civil. Mas muito embora eu tenha essa sensação, o fato dela estar prevista na legislação penal, isso não retira a sua efetividade, a sua eficácia, né? Acho que a gente pode entender que é apenas o local inadequado, né? Não é o ideal, né? Mas me parece que não há nenhum outro efeito a não ser esse, né? É muito comum, inclusive, na própria legislação ambiental, tratar de temas diversos, né? Se a gente pegar o Código Florestal, tem sanções administrativas, tem matéria civil, tem matéria processual. Então, isso, infelizmente, é uma realidade, né, do nosso processo legislativo, uma certa bagunça em termos de adequação topográfica, né, da legislação. Perfeito. É isso que eu diria. O problema é topografia, mais topografia do que outra coisa. Agora, para mim, fica muito claro que, excludente de licitude, a redação desse 79B não nos conduz a nenhum tipo de dizer assim, olha, agora não é mais crime de maus tratos, enfim, eu não sei que interpretação que pode ser feita, mas para dizer que não é mais crime violar ou abusar, maltratar, ferir ou mutilar animais. Eu não consigo enxergar nenhum tipo de conexão ou de repercussão penal pela inclusão do artigo 79B na lei dos crimes ambientais, né? Sim, sim. Vicente, a gente está com o tempo já praticamente se esgotando. Eu abriria para a gente fazer as considerações finais e, em primeiro lugar, então, abro você para fazer um panorama genérico aí das suas conclusões sobre o debate, sobre o próprio PL. Olha, Daniel, mais uma vez obrigado. Eu acho que nós conseguimos fazer uma abordagem bem ampla, bem panorâmica das principais questões e das principais objeções a esse projeto. E eu acho que o mais importante que os nossos espectadores aí dessa live de hoje precisam ter em mente, pelo menos essa posição que me parece que nos une, Daniel, é que vale a pena apostar nesse PL, na aprovação dele, mesmo com a emenda. Não, nós temos que lutar para que a Câmara extirpe esta emenda, né? É importante que a gente lute politicamente, os grupos que estão aí nesse engajamento político, lutem na Câmara, porque a Câmara está para debater exatamente isso, e somente isso. A exclusão ou a aprovação da emenda do Senado, que exclui a tutela jurisdicional, ainda que de forma inconstitucional, de determinados animais. Eu acho que dá para fazer isso, claro que dá, né? Mas ainda que seja aprovado com a emenda, me parece que nós teremos um ganho em termos de tutela jurídica dos animais impressionante, que não teremos igual em nenhum estatuto estrangeiro, em nenhum outro lugar, em nenhum momento da nossa história,
Tá? Eu gostaria até, para fechar essa minha participação, Daniel, eu gostaria até de sugerir que nós extraíssemos dessa nossa live uma proposta, até de levar ao relator desse PL na Câmara, uma proposta de nota técnica dos núcleos de pesquisa de direito animal que estão aí nas universidades Brasil afora, que as universidades façam uma nota técnica. Em primeiro lugar, rechaçando a emenda do Senado, né, para mostrar que ela é inconstitucional e a Câmara tem o dever de fazer o controle preventivo da constitucionalidade das leis que aprova. E, no segundo plano, propor até mesmo uma emenda de redação para melhorar, né, aqueles dispositivos que dizem que os animais são sujeitos a direitos despersonalizados, quando a gente sabe que quem é despersonalizado não são os direitos, mas são os sujeitos. Isso é uma mera correção terminológica, não altera o mérito do projeto. Eu acho que seria bem interessante e é possível fazer, né, uma nota técnica dos núcleos de pesquisa em direito animal para apoiar o projeto, mas para mostrar que essa emenda do Senado precisa ser desaprovada pela sua inconstitucionalidade e propor alguns ajustes de redação no artigo 3º e no artigo 4º, apenas para que tecnicamente o projeto não seja aprovado com essas falhas que nós já denunciamos. Muito obrigado, Daniel. Acho que foi muito bom e bem esclarecedora essa nossa oportunidade. Se ficar gravada, acho que muita gente ainda vai poder assistir e formar, de repente, uma outra opinião a respeito do valor desse projeto. Perfeito. Eu que agradeço, Vicente, a oportunidade de estar com você. É sempre muito bom a gente debater. A finalidade é debater, não ter posições definitivas. Acho que o processo do conhecimento é esse, do debate é esse. É muito saudável que a gente tenha opiniões divergentes. Eu queria apenas afirmar nesses minutos finais, se não cair a live aqui, cumprimentar a todos que tiveram a paciência de nos assistir. Eu vou tentar salvar a live ao final, mas dizer assim, muito claramente que o fato da Constituição prever a vedação da crueldade, a lei de crimes ambientais, prever expressamente o tipo penal de maus-tratos, isso não garante que os animais sejam sujeitos em nenhum lugar do mundo. Né? Quer dizer, em todos os locais sempre se falou na vedação da crueldade e nunca se reconheceu que a mera vedação da crueldade fosse suficiente para alçar os animais à condição de sujeitos. Isso é histórico, é tradicional. Na Inglaterra vitoriana já havia legislação anti-crueldade, e nem por isso animais eram sujeitos. Então, assim, as pessoas têm que separar um pouco, talvez, a filosofia moral, as suas convicções ideológicas, do direito. É uma outra realidade, uma outra coisa. Os dogmas jurídicos, as portas do direito são muito mais fechadas do que da filosofia. Então, acho que a gente tem que ter um pé na realidade, e é claro que a gente não é favorável à emenda, nós não estamos nessa posição aqui, mas é importante da gente destacar o fato de que o PL representa um avanço. Vamos, então, encerrar a nossa live, novamente cumprimentando o professor Vicente, que gentilmente se dispôs a participar desse debate, o que não impede da gente poder depois fazer outros, né, Vicente? Um abraço grande a você. Antes que você encerre, se o pessoal quiser conhecer o nosso programa de Direito Animal da Universidade Federal do Paraná, é o www.animaiscomdireitos, no plural, .fpr.br, animaiscomdireitos.fpr.br. Nós temos bastante material nas notícias aí a respeito do direito animal. Valeu, Daniel. Perfeito. Vicente. Valeu, meu velho. Grande. Obrigado a todos aí pelo prestígio, hein? Bombamos aí o número de espectadores na nossa live. O importante é o debate, isso é saudável, é bom, é positivo. Isso. Valeu, meu caro. Obrigado aí pela oportunidade. Igualmente, tchau.